Confins Cast. Cadê o barulho, gente? Vocês cansaram já? Aê! Bem-vindo, galera. Como vocês estão? E aí, Matheus, tudo bem? Tudo tranquilo? Estamos aí mais uma vez? Bom. Adri? Aí, tudo tranquilo? Tudo certo. Uma ótima semana e bora. Bora. O que vai ser a de hoje? Então, essa semana a gente separou, acho que um assunto que tá bem alta. Sim. Polêmico? Sempre que estoura, né, alguma guerra, o pessoal já pensa assim, chegou a hora. Gog e Magog. E queremos entender melhor o que tem acontecido. E eu acho que o pontapé inicial, a conversa pode se desenrolar, é o fim? É o fim dos tempos? É o fim dos tempos, Davi? É escatológico essa... Que é o fim dos tempos já desde Atos 2, né? É os últimos dias, a Bíblia diz. Né? Uhum. Então, nós estamos dentro disso. Mas eu acho que a pergunta se a guerra escatológica é a que mais gera, né? Curiosidade. Hoje é dia... Dia que é hoje? Nós estamos gravando? 19 de junho, né? Então quem sabe quando a pessoa esteja ouvindo, vai que, né? Vai que mudou. Mas nós vamos responder a partir de hoje, 19 de junho. Sempre que estoura uma guerra, né? E principalmente no Oriente Médio, onde são guerras que envolvem o que é conhecido como Terra Santa, que envolvem Israel, sempre vem a pergunta, ou vem às vezes até as afirmações, né? Que essas guerras, elas são o fim dos tempos, e tá acabando, e se reconcilia com Deus, e coisa do tipo. E eu responderia isso a partir do texto de Mateus 24, né? Como nós estamos no Bíblia sobre a mesa, é bom ler, né, alguns textos bíblicos. E eu gosto muito de Mateus 24 e 25, porque é o sermão profético de Jesus, onde Jesus ele dá uma aula de escatologia, né? Em Mateus 24, Jesus ele é muito certeiro, assim, para mim é muito claro os ensinos de Jesus. E ele começa no versículo 1, né? Primeira coisa que acontece nos primeiros versículos aqui de Mateus 24 é que os discípulos eles chegam para Jesus e perguntam, eles estão olhando ali o templo, né? E aí eles chegam para Jesus e aí eles falam, pô, Jesus, que da hora esse templo, né? Que coisa bonita. E Jesus vai dizer assim, né? É isso que digo, não ficará pedra sobre pedra. Jesus dá aquela... Né? Jesus ele tinha essa parada de banho de água fria, assim, né? Que é bem legal, assim. Normalmente quem tá alinhado sempre dá um banho de água fria em quem tá desalinhado, né? E aí ele fala, nada a ver esse rolê. E aí vem a pergunta, né? Aí ele tá no Monte das Oliveiras e a pergunta que vem dos discípulos é Jesus, então nos diz quais são os sinais da tua vinda e quando haverá o fim dos tempos ou o fim do mundo, que é o fim dessa era, né? O mais interessante é que os discípulos não sabiam que teriam duas vindas, né? Sim. Para eles era uma coisa só. Sim. Então eles falam, pô, você está aqui e tal. Cara, quando eles falam vinda, quando você vai entrar em Jerusalém, porque Jesus já tinha entrado em Jerusalém e não deu nada, né? Não matou ninguém, não derrubou ninguém do poder, e eles estão ali, pô, então fala para nós. E Jesus começa a dizer. E aí ele entra, ele começa a fazer algumas declarações, mas eu me atento aqui pro versículo 6, do capítulo 24, que ele diz assim: E vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Fiquem atentos e não se assustem. Porém, é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porque nação se levantará contra nação e reino contra reino, haverá fomes, terremotos em vários lugares, porém todas essas coisas são princípios das dores. Então Jesus ele começa dizendo, vai ter guerra, vai ter nação contra nação, essa nação contra nação e reino contra reino não se limita a países por si só, mas são guerras étnicas e guerras culturais, né? Então, guerras que nós vemos hoje, por exemplo, no Brasil, se caracteriza dentro disso. Só que quando Jesus fala de guerra, ele fala, vai ter guerra, não se assustem, não é o fim. Que é completamente o contrário do que a gente vê em momentos como esse. Tem guerra, meu Deus, é o fim. Jesus fala, vai ter guerra, não é o fim. Né? Não se assustem. Então ele fala, é necessário que isso aconteça, mas essas coisas são só os primeiros desdobramentos. Porque guerra sempre teve. Eu sempre fico, quando acontece algo como está acontecendo hoje, eu sempre fico imaginando como seria se hoje fosse o mesmo cenário de 1945, 1939, Segunda Guerra Mundial. Uhum. Se tivesse Instagram, se tivesse YouTube, meu Deus, a galera já tava em bunker, já tava estocando alimento, porque acabou. Você tá tendo uma guerra global e um dos principais afetados em tudo isso é o povo judeu, né? Sendo massacrado pelas práticas nazistas e tudo mais que todo mundo conhece. Então, assim, naquele momento você podia olhar e falar, Jesus vai voltar. Já era. Não tem... E não voltou, né? Eu não sei se vocês sabem, não voltou. Então, assim, você vê que as guerras, Jesus mesmo disse, vai acontecer. Porém, não tratem isso como o principal sinal do fim. Então, essa guerra de hoje, ela é escatológica? No momento, a resposta é não. Ela é uma guerra de brigas políticas, geopolíticas, por isso que o nosso objetivo hoje aqui nem é entrar em discussões geopolíticas, quem que tá certo, quem que tá errado,
quem atacou primeiro, quem não atacou, quem atacou tá errado. Nem entendemos disso, né? Nem a nossa área, ninguém aqui é cientista político. Mas o fato de estar tendo a guerra não é por si um sinal escatológico. Porém, também eu penso que nós temos que ter um olhar profético. Está tendo uma guerra, essa guerra envolve Israel, e eu acredito, né, a interpretação que eu faço, a interpretação escatológica que eu tenho, é que os eventos dos últimos dias, ou melhor, o evento do fim dos tempos mesmo, que Jesus declara, envolve sim a terra de Israel. Porém, essa guerra pode ser um desdobramento, mas ela ainda não é diretamente um evento escatológico. Então, é o que eu penso assim a primeiro momento. Certo. Você falou ali de que até as guerras que acontecem, até propriamente dentro do Brasil, seria algo escatológico também. Seria até num cenário meio de vamos dizer assim, etnias contra etnias, ou seria conflitos gerados a partir de guerra, daquilo que a gente pensa mesmo, ou apenas eu sou de esquerda, eu sou de direita, Tudo isso. Tudo isso. Até essas guerras culturais e políticas, elas entram, que Jesus fala, né? Se levantará nação contra nação e reino contra reino. E aqui ele faz uma distinção de nação e reino. Né? E esse reino, essa palavra reino que ele usa, tem a ver com todo tipo de movimento social. Então, essa que seria a palavra que Jesus usa aqui. Então, ele está falando, haverá nação contra nação, como a gente vê hoje lá, Israel e Irã, mas também vai ter direita e esquerda. Vai ter conservadores, progressista. Vai ter, como próprio no Oriente Médio, existem muitos tipos de guerras internas entre eles, de religião, guerras de etnias. Então, todo esse tipo de batalha social, cultural, política, fazem parte de eventos. Não quer dizer que está acontecendo, vai ter o fim. Mas são desdobramentos dos acontecimentos do fim, né? Dos últimos dias. Vou fazer uma pergunta também. Então, quando a gente olha para a palavra, então a gente pode colocar que realmente entra nessa parte do texto que esse é só o princípio das dores. O princípio das dores. E o que acontece? Qual que é a interpretação que a gente tem? Quando Jesus fala de princípio das dores, ele está fazendo a referência a uma profecia de Isaías, que fala de uma mulher com dores de parto até gerar a luz, e aí ele fala de uma restauração que vem dessa luz. Então Jesus, ele meio que faz, o público de Jesus era majoritariamente, para não dizer todo judaico, né? Então eles entendiam muito bem essas analogias. E Jesus está falando que esse princípio das dores são o começo de acontecimentos que vão fazer gerar um novo tempo, gerar um nascimento. Aí ele faz essa analogia que está lá em Isaías, e ele mostra qual que é a analogia das dores de parto. Ela é algo que uma mulher sofre que é ruim, porém gera algo bom. Né? Então, por isso que Jesus sempre traz essa questão. Há uma negatividade, mas é para que aconteça uma restauração de todas as coisas. Então, como que funcionam as dores de parto? Elas começam, mas elas vão aumentando e elas vão ficando mais próximas umas das outras, né? As contrações de parto. E Jesus está mostrando exatamente isso. Então, você tem, por exemplo, a gente teve várias guerras desde Atos 2, né? Desde o século I até hoje. Mas elas vão se espaçando. Jesus está falando que todos esses acontecimentos, não só guerras, mas tudo que ele fala aqui, né? Aí teria que ler todo o texto, não vamos nos atentar para tudo isso. São acontecimentos que são as primeiras dores de parto. Aí o que vai acontecer? Elas vão ir diminuindo. Então, acontece uma, aí dá um tempo, acontece outra. E tudo isso, por exemplo, a gente teve há 4, 5 anos atrás, pandemia. Sim. Aí você vê que logo depois vem uma guerra, né? A gente tem a guerra uma guerra, são guerras que não são globais, mas elas afetam, né? Hoje tudo é muito globalizado, né? Então aí você teve a guerra Rússia e Ucrânia. E agora você tem outra. E essa guerra até tem jeito, né? Que parece que pode ter um grande escalamento, né? Como a gente repete dizendo, não é nossa não manjamos disso, mas área. parece que tem um grande poder de se escalar algo muito maior. Então você tem mais uma. Então você vê, e aí todo esse cenário de Mateus 24, tanto que Jesus ele termina dizendo que tudo isso acontecerá dentro de uma geração. Então uma geração sofrerá todos esses acontecimentos um atrás do outro. Então quanto mais acontecimentos como fome, como peste, como guerra, como todas essas lutas globais, eles forem diminuindo de espaçamento, forem todos acontecendo tudo ao mesmo tempo, o cenário do fim é tudo isso, uma coisa em cima da outra. Então, guerra, de repente economia estoura, de repente peste estoura, e aí o negócio vai pegando fogo. Então, esses princípios das dores são como as dores de parto. É um, depois, e aí tudo isso vai diminuindo. Então, essa guerra pode escalonar? Com certeza. Tanto que, até estava vendo uma notícia que chama muita atenção, que os cientistas políticos, eles vão dizer que a guerra toda tem acontecido em volta do poder nuclear, volta, né?
em volta do poder nuclear do Irã. E aí até teve um cara que falou assim que a principal bomba nuclear do Irã nem é a bomba nuclear, mas sim o poder que eles têm da região do Golfo, que é onde se exporta 40% do petróleo do mundo. Nossa, imagina. Então, se eles decidirem fechar, a o economia impacto do é mundo gigantesco. cai. Então, assim, não sei se isso vai acontecer, não sei se isso pode realmente acontecer. Eu vi um comentário até de um cara que é bem capacitado nessa área, um professor de geopolítica, assim, bem desenvolvido. Então, você vê que algumas atitudes da guerra, elas podem, aí você tem uma guerra e você já tem uma queda econômica, e às vezes isso pode ter outros acontecimentos, enfim, né? Então é mais ou menos esse o cenário dos princípios das dores. Legal. Até não é tanto sobre... É que você falou sobre a geração, quando ele termina falando que tudo isso aconteceu... Como que é? Cara, até vou ver se eu acho o versículo que eu citei. Versículo 35. Passará os... Não é esse aqui não, desculpa. 34. Em verdade, lhe digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Aí alguns aqui eles vão pegar esse texto e interpretar que Jesus está falando daquela geração. E aí você tem um massacre de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. Então alguns vão afirmar que se referia a isso, mas o entendimento que eu tenho é que Jesus está falando que todos esses acontecimentos será dentro de uma geração. Né? Um período que você pode colocar de 40 a 80 anos. Né? Todo um cenário caótico dos últimos dias de 40 que já pode estar acontecendo. Né? Nós já podemos estar nesse período. Estou falando que estamos? Não estou falando isso, né? O pessoal que gosta de um sensacionalismo, o pastor falou que estamos. Não estou falando que estamos. Nós estamos nos últimos dias, isso é fato, por conta que os últimos dias são depois da ascensão de Jesus. Porém, eu creio que há um período, né, de 40 a 80 anos, onde todos os acontecimentos descritos por Jesus, eles vão ter uma intensidade e uma distância muito pequena. Né? Uma progressão, eu diria. Né? E até uma dúvida que eu tenho sobre Israel é como eu enxergo Israel no meio de tudo isso. Porque, ao mesmo tempo que eu entendo que precisamos orar por Israel, né, ter um zelo com Israel, a gente entende o povo e tal, mas ao mesmo tempo eu vejo quase que uma idolatria do lado de cá. Do lado dos cristãos, né? Exatamente, como se fosse algo enfim, já falei, idolatria é sobre isso. Sobre, meu Deus, eu preciso proteger... Tomar parte da guerra. A todo custo Israel. E tem algumas questões, assim, da parte de Israel que eu fico meio me questionando. Pô, é certo? É questão política mesmo, assim, e tal, né? Certo, errado. Mas como que eu devo enxergar Israel como nação? Cara, isso é uma coisa bem complexa, né, essa pergunta. Eu penso que o papel do cristão, nós, cristãos ocidentais, é, primeiro, ter uma coisa em mente. Nós somos cristãos. Nós não somos judeus. Né? Uma coisa é uma coisa é outra coisa. Eu penso que Israel tem um papel ainda a se cumprir em eventos escatológicos. Eu penso que Israel, os eventos que Jesus descreve em Mateus 24, tem a ver com aquela terra, tem a ver com aquele povo, né, por conta da maneira que ele fala. Não acredito que essas batalhas acontecerão dentro do América, Estados Unidos, China. Eu penso que é Oriente Médio mesmo. Porém, hoje Israel é um estado, um país como qualquer outro, e comete os seus erros e age por conta de seus próprios interesses, às vezes interesses válidos, às vezes simplesmente interesses políticos, interesses militares, como qualquer outra nação. É curioso, né, uma coisa que para mim é curiosa, é que não há nenhuma outra nação no mundo que é como Israel nesse quesito, né? Perseguido, que para uma nação que é do tamanho de... Acho que é do tamanho de Curitiba, se eu não me engano. É muito pequeno, né? É o tamanho de uma capital nossa aqui do Brasil. Um país muito pequeno que para o mundo, né? E o mundo se volta ali. A questão do antissemitismo sempre existiu, hoje tem crescido muito, né, na nossa geração. De forma bem assustadora. De forma bem assustadora. Por quê? Porque há algo ali, né? Há algo que Deus ainda vai fazer, na minha concepção, a respeito de Israel. Porém, hoje, eu penso que o papel cristão não é ter uma bandeirinha de Israel balançando. Vai, Israel, mate todo mundo do Irã, mate todo mundo da faixa de Gaza, tome a Palestina. Não é esse o nosso papel, até porque nós somos cristãos. E como cristão, o ensinamento de Jesus sempre foi: ore pelos seus inimigos, deem a outra face. A ideia de Jesus nunca foi, eu acho que haverá guerra, eu acho que orar pela paz de Jerusalém não é a ausência da guerra no Oriente Médio. Porém, eu acho que o nosso papel não é uma torcida descabida a Israel, como se fosse um time de futebol. Mas é orar no quesito desenvolvimento dos planos de Deus, orar pela paz, pela graça de Deus sobre as nações envolvidas, seja ela Israel, seja ela Irã. Você sabe que Irã e Iraque
são as nações hoje que há maior crescimento da igreja de Jesus no mundo é na igreja no Iraque e no Irã. Então, quando você ora pelo Irã, você está orando pela igreja. É. Porque lá tem crente, lá tem pastor que está morrendo por causa da bomba, por causa das explosões, por causa dos ataques e por causa da economia, por causa da fome. Somente a questão de Gaza ali, da Palestina, né? Onde tem crescido a fome de maneira absurda, né? Por conta de todos os conflitos com Hamas e tudo mais. Então, eu acho que o papel cristão é orar pelos inimigos de Israel, orar por Israel, entender que Israel, tudo que Israel faz não quer dizer que Deus está dizendo, é isso aí, meu povo, vamos lá, como a gente olha em alguns textos bíblicos do Antigo Testamento. Porém, eu penso que, não sei se faz sentido, estou sendo claro na explicação, mas no fim eu penso que uma oração, que é a oração que eu faço, é pela paz em Jerusalém. E a paz em Jerusalém não tem a ver com o Estado moderno de Israel. Mas a paz em Jerusalém, por exemplo, eu penso que é uma instrução bíblica, né? Orem pela paz em Jerusalém, orem por tudo mais, né? O pessoal usa muito esse texto. Eu penso que essa oração, ela termina na segunda vinda de Jesus. Orar pela paz em Jerusalém é aquilo que está descrito em Isaías 62, quando Deus fala, por amor de Sião não me calarei, por amor de Jerusalém não me aquietarei. E aí ele fala que ele vai colocar vigias e tudo isso até que Jerusalém seja colocado como objeto de louvor na terra. Então a paz de Jerusalém significa Cristo assentado sobre o Monte Sião, governando a terra. Então eu penso que o nosso papel é orar como cristão por todos os povos. Deus não é limitado a Israel, ele não é o Deus de Israel, ele é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, que tem se revelado em Cristo Jesus como Deus de toda a terra. Então Deus é Deus do Irã, do Iraque, da Palestina, de todos os povos, ele é o Senhor de tudo e de todos. Então nós devemos orar por todas as nações, nós não devemos torcer. Eu vejo que muita gente se diverte com a questão guerra, né? Sim. E daí vai lá, mata... E abraça sempre a questão política, né? É o que pega, né? Nessa nossa geração polarizada. Então eu não acho que deve polarizar, porém o cristão tem que conseguir subir um degrau para uma visão mais profética e entender que a nossa oração deve ser pelos povos, pelas vidas, para que Deus dê graça, para que Deus salve pessoas, porém entendendo que alguns acontecimentos, Jesus fala, é necessário que aconteça, ele fala em Mateus 24, é necessário que aconteça para os desdobramentos até que Jerusalém receba paz e de Jerusalém saia a verdade e a justiça para todas as nações da terra. Então eu penso que é esse o papel nosso como cristão. Não sei se fez sentido, espero que sim. Fez total sentido. Você tem alguma coisa para perguntar? Não. Então, ficou bem explicado, né? Até o que me vem na mente? Porque parece que desde que o mundo é mundo, existe guerra, Israel está em guerra. Sempre. Se não é uma guerra como está acontecendo agora, em troca de míssil, é sempre tipo assim, ó, vai voltar. E parece que tá sempre um conflito, uma tensão, uma dificuldade e tal, pra lá. E eu quero entender, Davi, como que isso se dá? Como que Israel começa a ter conflitos, brigas e problemas com as regiões ao lado ali? Porque a gente pode até imaginar que foi agora quando Israel recebeu o canto deles lá novamente, quando eles voltaram da diáspora e tal, mas isso vem de muito antigamente, desde a né? Bíblia. Então, você consegue pincelar para nós, trazer esse entendimento da onde se iniciou todo esse conflito? Então, qual que é... Aí que eu acho que entra a beleza, né, da escatologia, pelo menos aqui a gente segue uma linha escatológica, né, que é o pré-milenismo. Então a gente acredita que há uma realidade a respeito da terra em si, do lugar chamado Israel, chamado Jerusalém, também conhecido hoje como região da Palestina, né, que é aquela faixa do Oriente Médio. E todas essas guerras, como você falou, elas vêm de tempo, elas vêm desde a Bíblia. E quando você olha para a Bíblia, a treta de Israel nas Escrituras sempre é por conta da terra. Tanto que Deus fala para eles, Deus traz a lei e fala, se vocês não me obedecerem, o que eu vou fazer? Eu vou espalhar vocês nas nações. Vocês vão perder a terra. Então, Deus chama Abraão e Deus fala para Abraão, o que eu vou dar para você? Uma descendência e uma terra. E uma descendência, em alguns momentos ele diz que é um descendente, né? Que aí é a questão mais específica da coisa. E uma terra. Então, sempre esteve ligado a uma terra. Deus chama, e aí todo o conflito hoje, ou melhor, deixa eu ficar ainda na Bíblia aqui para desenhar em linha de tempo, acho que fica melhor a compreensão. Então, desde as Escrituras, o problema de Israel tem a ver com a terra. Deus fala, se vocês não obedecerem, e aí eles não obedecem, o que acontece? Invasão dos povos inimigos. Vêm os babilônicos, destroem templo, invadem Jerusalém, invadem Israel, espalhados. Depois eles voltam, de volta para sua terra, para a terra de Judá,
e aí tem mais algumas invasões, e assim se vai até Cristo, né? Quando Jesus nasce, Israel está dominada pelo Império Romano, e a expectativa do cumprimento das profecias sempre foi: vai vir o nosso Messias, ele vai abater os nossos inimigos, e ele vai nos assentar em nossa terra, nós vamos viver em nossa terra, e ele vai governar no trono de Davi. Porque desde o começo, onde nasce, né, o povo judeu, o povo hebraico, e aí que é o ponto, né? Porque toda essa questão do Oriente Médio ela é muito complexa. O Oriente Médio é um lugar complexo. Tanto que muita gente fala muita coisa, você percebe que a galera não sabe muito o que está falando, porque é tudo muito dividido. Você tem, por exemplo, você tem Israel hoje, Estado moderno, mas nem todo israelense ele é hebreu. Sim. Porque dentro de Israel você tem a etnia, e por exemplo, nem todo israelense é judeu num sentido religioso. Porque existe até ateu em Israel hoje. Você vai lá em Israel, o pessoal acha que está todo mundo lá, né? Orando para Jeová. E não é assim que funciona. E você tem muitas pessoas que são árabes e são judeus, porque judeu tem os seus prosélitos, né? Judeu se espalhou, o judaísmo e o cristianismo se espalharam, né? Pelo Oriente. Então é tudo muito confuso algumas coisas, né? Mas todo esse povo nasceu a partir de Abraão, na promessa de uma descendência e na promessa de uma terra. E aí todo o desenrolar do Antigo Testamento vem na terra até Jesus vir, e ainda eles terem aquela expectativa de que o Messias daria a eles a terra. Né? Não é o que Jesus faz. Jesus vem para trazer uma redenção espiritual, para se tornar e manifestar o seu nome a todas as nações da terra, não limitado agora a uma terra específica. Porém, as promessas, elas ainda estão inválidas, elas ainda valem, né? As promessas da terra. E depois de Jesus, ainda o desenrolar da história de Israel ainda tem a ver com a terra, que tem o ápice do acontecimento ali em 70 depois de Cristo, que Jerusalém é invadida, né, destruída, e aí Israel ele entra em diáspora, que fala, né, que eles são espalhados por todas as nações e eles perdem a terra, e aí que vem, né, o povo palestino, toma a terra e eles ficam vivendo na Palestina até 1948, né, 1948, aonde a Palestina ela está sendo dominada pelo Império Britânico, e aí nos desenvolvimentos da ONU, com essa grande influência do Império Britânico, eles dão um pedaço dessa terra de volta a Israel, e agora começa essa guerra mais contextualizada a nós, mais contemporânea, que tem a ver com aquele pedaço de terra. Então, tudo tem a ver com a terra. E aí, agora entrando num quesito mais bíblico, por quê? Porque essa foi a terra, né? Aquela terra onde eles estão brigando, onde as guerras acontecem, tanto que o objetivo do Irã sempre foi, e eles deixam isso muito claro, principalmente nesse regime, né, que vem hoje desde a década de 60 no Irã, é destruir Israel. Por quê? Porque destruindo Israel, eles tiram Israel da terra e outros povos dominam a terra, mas essa terra é a terra prometida a Abraão, que é a terra onde Jerusalém foi estabelecida como trono de Davi, a cidade do grande rei, tanto que Jesus no Sermão do Monte, quando ele fala sobre juramento, ele fala: não jureis nem pelo céu, porque é a habitação de Deus, nem pela terra, porque é a estrada dos seus pés, e nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Então essa terra, ela ainda é a terra prometida para que o grande rei governe sobre todas as nações. Então eu penso que, a história tem a ver com essa terra, mas eu penso que a ação maligna é de fato para tirar essa descendência judaica e esse estabelecimento judeu da terra, porque vai ser nesse lugar que um dia um judeu vai se assentar. Um dia Cristo retornará à terra e se assentará sobre essa terra e dominará as nações. Isaías 2, um texto que eu amo de paixão, vai dizer que ele vai trazer a Torá, a verdade dele, né? Não a Torá no sentido judaico, mas a verdade de Deus a todas as nações da terra a partir de Sião. Ele vai governar em Sião. Então, essa briga é porque essa terra prometida a Abraão, ela foi prometida à descendência de Abraão. Não a descendência. A gente poderia ler aqui Gênesis 12, Gênesis 14, a gente poderia ler aqui Gálatas 2, alguns textos de Romanos que Paulo mostra isso, porque essa descendência não tem a ver por si só com o povo judeu, mas sim com um descendente. Então, o trabalho, agora eu digo trabalho espiritual, é tomar essa terra, porque é nessa terra que o descendente, não a descendência em si, se limitando à etnia judaica e o povo hebreu, mas sim o descendente que veio dessa etnia, o filho de Abraão, o filho de Davi, o nosso Senhor Jesus Cristo se assentará e vai governar as nações da terra a partir desse lugar. Então essas guerras, todas elas têm a ver com esse espaço de terra prometido a Abraão. E até quando você olha os textos de Gênesis, está muito bem desenhada, né? Que é esse lugar onde hoje vive alguns árabes, onde vive os palestinos, aonde está Israel, né? Israel tem um pedaço limitado desse lugar. E o ponto central de toda essa terra é Jerusalém. Tanto que Jerusalém hoje ainda é dividida, né? Aos palestinos e a Israel, né? Um pedaço a Israel, um pedaço aos palestinos, mais ainda dos palestinos do que do povo israelita.
Então, tudo tem a ver com aquele lugarzinho, com aquela Uhum. cidade, porque essa é a cidade que o Senhor vai governar por toda a eternidade. Sim. E é onde vai descer a nova Jerusalém. Sim. Isso é Coisa maravilhoso, não sei pra Isso que eu vocês. ia falar, coisa linda Isso de é ver. poderoso, né? Por isso que o nosso coração não deve ser com o Estado moderno de Israel dominando, matando todo mundo. Eu acho que isso é muito fraco de se pensar. O nosso pensamento deve ser sempre escatológico. Por quê? Porque o nosso Senhor vai descer ali, Sim. vai descer em Jerusalém. Uhum. Ele vai reinar naquele... A Bíblia diz que ele desce na Jordânia, né? Quem é esse? Isaías 63. Quem é esse que vem de Edom, que vem de Bosca? Bosca é a região da Jordânia, né? Jesus vai descer na Jordânia, ele vai fazer uma caminhada em direção ao Monte das Oliveiras, ele vai chegar lá, ele vai pisar no monte, o monte vai partir no meio, e ali ele vai partir para Sião, e em Sião ele vai estabelecer a casa de Davi uma vez mais, a dinastia de Davi, reinando por toda a terra, né? Então tudo tem a ver com aquele Aleluia. lugarzinho. Glória a Deus por isso. Né? Eu acho interessante quando você explica toda essa parte, Davi, que hoje a gente vive, né, nós que somos cristãos, que convivemos com muitas pessoas que também são, e a gente acaba vendo, né, hoje nossa vida é nas mídias sociais, então a gente tá vendo muitos comentários, muitas postagens, um fala isso, outro fala aquilo, mas será que de fato as pessoas têm essa dimensão? Será que o cristão tem essa dimensão hoje, o cristão brasileiro? Porque existe uma defesa, eu tenho esse lado, tenho aquele lado, existe uma bandeira que hoje se levanta, e a gente vê isso, infelizmente, em muitos cenários políticos, hoje a bandeira de Israel sendo levantada. Cara, mas quando você para olhar, cara, como é complexo, como tem coisa, como tem história. Será que hoje, nesse cenário, nós cristãos realmente sabemos de fato o que acontece? Ou será que é só um time de futebol que tá ganhando ou outro tá perdendo, sabe? Eu penso que está, a partir de agora, eu penso que a partir de agora, nós estamos em um tempo que esse entendimento ele tem aumentado. O Senhor tem feito crescer. Tem um texto de Daniel que fala a respeito dos últimos dias, né? Que ele fala que nos últimos dias a sabedoria, né? O Senhor entregará a sabedoria aos sábios. Então eu penso que nós estamos crescendo em entendimento, porém, as muitas linhas escatológicas também limitam hoje um pouco desse Sim. entendimento. Então você tem uma linha muito forte no Brasil, que é a linha amilenista. O pensamento amilenista, ele vai fazer o vídeo ali, o vídeo deles é rapidinho, ó, pessoal, vou explicar aqui. Israel não tem nada a ver com Deus. Fiquem bem tranquilos, essa guerra aí é simplesmente política. Orem para acabar, para que a economia não abale, para que a gente não sofra os danos, como se fosse China e Rússia. Sim. No mesmo nível. A gente quer guerra, a gente não quer guerra. Mas assim, não é porque é Israel. Então eles deixam isso muito... Eu acho que limita um pouco. Claro que com todo respeito, há sabedoria nesses ensinos, né? Não vou eu dizer... Tem homens que são amilenistas no Brasil que ensinam sobre isso muito mais capazes do que eu, né? Não sou eu que vou dizer aqui que eles estão totalmente errados, mas eu penso que os textos bíblicos, eles mostram, né, esses acontecimentos, esse governar, esse reino de Deus que é também literal. Ele é um governo espiritual. Ele reina sobre as nações da terra ainda hoje, mas esse reino se manifestará no âmbito político, no âmbito físico, no âmbito geográfico, né? Então eu penso que não há esse esclarecimento, tem crescido. Nós mesmos, assim, né, não sei vocês, mas eu digo por mim, você pegar 10, 15 anos atrás... Eu não parava para pensar sobre isso. Orava por Israel pela questão mais mística, né? Mas não tinha essa clareza, mas o entendimento ele tem... Né? Mas quando você fala isso, você fala essa questão no âmbito político, isso também tem que ser esclarecido, porque senão fica... Você não acha assim que... Quando você fala assim... Não, disso eu não tenho medo, não. Eu falo assim na questão de... Como assim no âmbito político? Porque aí a gente já entra num contexto que algumas pessoas vão dizer, é no âmbito político? Beleza, então, entendi. Hoje essa palavra não dá pra usar, né? Né? Você tem que ter No âmbito político, porque Jesus é um governador. Sim, né? Ele vai vir governar. O reino de Deus hoje ele é um reino espiritual. Né? Ele é um reino que age de dentro para fora daqueles que são regenerados pela verdade do evangelho. Esse é o reino de Deus, ele já está entre nós, né? O autor Eldon Led, ele vai chamar de o já e ainda não. Ele já está aqui, mas ele ainda não se manifestou na sua plenitude. Porém, um dia ele vai se manifestar no âmbito espiritual, no âmbito político, no âmbito religioso, né? Porque será a verdade de Deus e nenhuma outra. Então, esse político é porque Jesus é rei. Jesus é governador, ele vai vir governar. A Bíblia fala que ele vai governar as nações com cetro de ferro. Né? A Bíblia fala que ele vai governar as nações ensinando os povos a transformar as suas ferramentas de guerra em ferramentas de arado, o seu armamento bélico em ferramentas de arado, na sua sabedoria, tudo que nós vemos hoje, né? E aí, esse texto o texto de Isaías é escrito, né? 500, 600 anos antes de Jesus, né? Você pensa o entendimento hoje, né? Tudo que nós temos de armamento bélico, nós estamos no meio de uma guerra, nós estamos vendo, né?
drone, Nossa. a inteligência da guerra. Eu sou fascinado por essas paradas. Porque é muito louco, né, cara? O cara solta um míssil, quando o míssil sai, o outro povo já sabe que o míssil tá vindo e eles tentam interceptar, eles têm tudo. É uma tecnologia muito maravilhosa, né? E tudo isso será transformado na sabedoria de Yeshua, a sabedoria do nosso Cristo será transformado em uma maneira da terra frutificar ainda mais. Então, Nossa. isso é doideira, É cara. muito Isso é doido, loucura. é. É maravilhoso. Então, e isso vai ser no âmbito político do governo de Jesus sobre a terra. Né? E a gente vê, desculpa, só isso que você falou, e a gente vê isso nesse cenário hoje que nós estamos vivendo, que tende a piorar, que hoje a nossa terra ela está se tornando infrutífera. Com todas as mudanças climáticas, com tudo que tem acontecido, você vê que, cara, ele vai voltar e ele vai olhar para a terra com esse olhar e realmente, através da sabedoria dele, a gente vai ter uma nova terra. Cara, isso é muito bonito, Ele fala né? que no deserto, o deserto florescerá, né? Nossa, é muito Então, bom. onde não tem nada, também vai trazer, vai ter vida, né? Vai vir a vida celestial, a vida que, como Deus pensou lá no Éden, né? Isso é maravilhoso, né, cara? O que eu ia falar era só um comentário mesmo, porque o homem ele é muito destrutivo, né? É. Então tudo que a Sim. gente produz, que não seja diretamente uma bomba ou qualquer coisa assim, a gente fez o plástico, que dá pra fazer várias coisas, Dá pra fazer facilita tudo de a vida, plástico, plástico, mas tudo isso aqui destrói a terra Isso, também, né? E aí Jesus vai pegar tudo que destrói e vai transformar em algo que vai frutificar. Aí você que fala, vai "Pô, abençoar que as isso, nações da cara?" terra, né, cara? Loucura total. E é muito massa pensar sobre isso, né? Então, Davi, mandaram aqui uma pergunta, nosso querido Ricardo Martins. Que ele tá. É esse mesmo, cara. Ele mandou assim: vi algum pessoal afirmando que essa Israel de hoje não tem nada a ver com Israel no tempo de Jesus. Isso é verdade? Sim, porque lá eles estavam sobre baixo do Império Romano. Nada a ver. Mas, não, realmente existe, claro, tem que fazer certas distinções. Aquilo que nós estávamos falando sobre essa defesa cega a Israel. Não é a ideia que eu penso ser, ainda que eu acredite em todo esse envolvimento de Jerusalém, de Israel, nos acontecimentos dos últimos dias. A instrução bíblica não é sobre uma defesa cega ao Estado moderno de Israel. Então nós precisamos fazer essas distinções, até porque o próprio apóstolo Paulo ele vai dizer assim, nem todo israelita é de fato israelita, né? Ele faz essa distinção falando a respeito do coração, né? Que ser um israelita tem a ver com estar debaixo daquilo que Deus está fazendo e tudo mais, né? Então eu acho que de fato tem que ter essa distinção, mas também não nessa ideia do amilenismo de que não, Israel não tem nada a ver com Deus, o povo de Deus era aquele Israel, depois se espalhou para a igreja, até porque isso aí tem um ponto certo também. O povo de Deus não é Israel, o povo de Deus é a igreja, mas ele vai cumprir as suas promessas àquela etnia específica em relação à etnia, mas que tem a ver com todo mundo e que tem a ver com a igreja. Quem vai governar as nações com Cristo é o seu povo, igreja. A igreja, né, até a gente tem também a visão dispensacionalista que separa, né? Igreja e Israel. Eu penso que a igreja é composta de judeus e gentios, espalhados por todo o globo terrestre, né? Então, de fato, eu penso que tem que ter esse equilíbrio. Confesso para você que não sei explicar toda essa distinção, porque aqui eu acho que entra o ponto da geopolítica, né? De você saber analisar. Mas entender que não é porque está escrito Israel, que tem a bandeira lá, a estrela de Davi, é o Israel, é o povo, né, e tudo mais. Não. Mas existe sim, Paulo vai dizer em Romanos 9, um remanescente desse povo, que ele mesmo se coloca, né, que são aqueles que Deus está salvando. E aí ele também vai dizer que as promessas de Deus são irrevogáveis. Né? O dom de Deus, ele é irrevogável no sentido, tudo que Deus disse a esse povo, ele ainda vai fazer no que diz respeito à terra e àquele que governa a partir dessa terra. Você falou então que até a palavra nos traz que esses são os princípios das dores, né? E que isso já tem acontecido, né? Os rumores de guerra, tudo mais. Mas quais são os sinais que realmente nós temos que ficar atentos? Pô, isso aconteceu, um sinal assim que realmente nos mostra que Jesus está voltando. Primeira coisa, assim, eu penso que precisa estar atento aos sinais. O próprio Jesus disse isso, né? Ele condena em um momento Jerusalém, dizendo, vocês sabem ver o tempo, vocês sabem olhar para o céu, sabem ver quando vai chover, e vocês não discernem os tempos, né, daquilo que Deus está fazendo. E aí, dentro do sermão escatológico de Jesus, ele fala da parábola da figueira, né? Dizendo, vocês conseguem ver pela figueira, vocês sabem quando a estação está entrando e quando ela está saindo. Ele fala, isso que vocês devem fazer em relação aos últimos dias. A instrução de Jesus vocês devem olhar os sinais, vocês devem discernir os tempos,
Vocês precisam estar olhando para os eventos escatológicos. Eu digo isso, porque quando a gente fala disso, tem muita gente que, mas não importa que Jesus vai voltar. E eu acredito que não é assim. Eu acredito que quando você não se atenta, como Jesus fala na parábola da figueira, às estações, você corre grande risco de ficar de fora do que Deus está fazendo. A preparação para o dia do Senhor, para a segunda vinda de Jesus, tem a ver com discernir os tempos, olhar os acontecimentos, claro que com sabedoria, sem sensacionalismo, né? Tem alguns comentaristas aí do YouTube, com todo respeito a eles, mas quando teve o ataque do Hamas já estava certo. Ali já tinha Gog e Magog, coisa rara e tal. E eu acho que não é esse o caminho, mas deve haver um discernimento. E aí, qual que são esses sinais porque assim, os sinais tem muita gente que fala, mas Jesus disse que ninguém vai saber. Então, deixa rolar, aí você vai vivendo a tua vida, daqui a pouco você tá enfiado em um monte de furada, você não tá se movimentando, porque a ideia da espera é uma espera ativa, né? Crer na volta de Jesus não é o mesmo que esperar na volta de Jesus, você pode crer. Até a gente pode usar de exemplo a parábola das 10 virgens, né? Acho que ela é a que vai tá mostrar... Do sermão escatológico. Exatamente. Jesus conta essa parábola para mostrar exatamente isso. Teve 5 que se prepararam. Teve 5 que sabiam que o noivo ia vir. Então, crer, eu sei que Jesus vai voltar. Agora tem aqueles que se preparam, que esses esperam. A espera é ativa. E isso para mim é muito importante falar aqui. E toda vez que eu falo de escatologia, você precisa... Eu sou muito chato e sou muito crítico àquela galera que gosta do... você viu a guerra, você viu o Gog e Magog, você viu e não sei o que lá. E fala um monte de coisa de escatologia, até coisa certa. Mas, cara, e aí? Você tá envolvido com oração? Oração é um dos pontos do envolvimento da espera. Você está envolvido com evangelização? Até porque eu vou falar de um dos sinais aqui. Então, a ideia é estarmos nos preparando como virgens sábias e, de fato, olhando para os sinais. E quais são esses que eu poderia citar? Primeiro, quando Jesus fala do princípio das dores, ele termina esse bloco do ensino dele no versículo 14, dizendo, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunha a todas as nações. Então virá o fim. Então, quando ele fala de guerra, ele diz, esse não é o fim. Mas quando ele fala da pregação do evangelho do reino, ele diz, aconteceu, virá o fim. Então aqui tem um sinal que me chama muita atenção, que é essa propagação do evangelho do reino. Aqui há uma complexidade aqui, eu não vou entrar nela ainda que me dê vontade, porque Jesus fala, quando este evangelho do reino, então Jesus ele cita um evangelho específico, ou seja, essa declaração escatológica a respeito do reino de Deus e o evangelho do reino. Então não é só o conhecimento de Jesus, é a propagação de um evangelho alinhado com a Bíblia. Mas aí Eu acho que a gente já pode aproveitar e falar assim, galera, anota essa dúvida para uma próxima, já coloca lá no grupo, para que a gente possa já marcar para conversar sobre isso e trazer esse entendimento que você quer, que eu acho que dá um episódio completo até só falar sobre isso. O evangelho do reino, né? Isso. Tem um autor que fala muito sobre isso, né? O que eu citei aqui hoje, o Eldon Led, e pode crer. Beleza? E aí ele fala, então assim, o que a gente pode colocar aqui? A expansão vou resumir aqui, não vou entrar nessa, mas a expansão da pregação do evangelho. A gente sabe que existe, até me falha a memória, nós ouvimos isso no último domingo, né? Há uma grande parcela do mundo hoje que não é evangelizado, que nunca ouviu falar sobre a mensagem do evangelho. Só que nós temos visto um grande crescimento a respeito disso. A própria maneira como o mundo tem se desenvolvido tem facilitado. Quando você pega os primeiros séculos da igreja, você não tinha avião, né? Você não tinha certos suportes para chegar em lugares distantes. Você tem crescido isso. A Jocum tem um dado que já não é um dado muito novo, já é um dado assim do começo dos anos 2010, ali, 2012 mais ou menos. E eles colocavam uma data, eu acho que era mais ou menos 20 anos, então poderia colocar ali 2030 alguma coisa, que eles acreditavam que eles conseguiriam traduzir a Bíblia em todos os idiomas, né? Porque a Jocum é a maior junta missionária do mundo, né? E eles têm esses dados muito bem apurados. Então, a tecnologia, o avanço da sociedade faz com que essa realidade possa acelerar. O que eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer que isso, para mim, é algo que mostra que não é muito longe a evangelização do mundo. Até agora, com essa explosão da inteligência artificial, exatamente, né? Nossa. Se você for olhar, sociais, né? Tudo, né? Então, tudo tem trabalhado para isso. Então, esse é um sinal. Mas eu queria chamar a atenção aqui, que aí a gente fica no campo aqui da guerra, né? Que é o que a galera mais tá a fim de ouvir, né? Versículo 15, Jesus diz assim, quando, pois, vocês virem situado no lugar santo, abominável da desolação, ou abominável desolação, de que falou o profeta Daniel, daí o autor coloca entre parênteses, né? Quem lê, entenda. Então, quem estiver na Judéia, fujam para os montes, quem estiver no terraço, não desça para tirar de casa alguma coisa, quem estiver no campo, não volte para trás buscar a sua capa, ai dos que estiverem grávidas, aí ele começa a falar, orem para que a fuga não seja no sábado,
E ele diz no 21, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nunca jamais haverá. E aí ele continua declarando algumas coisas, e aí no versículo 27 ele diz, porque assim como o relâmpago sai do oriente e brilha até o ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Aí no 29, só mais uma citação, logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, os poderes do céu serão abalados, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão. E aí nós temos a segunda vinda. Então, o que eu entendo desse texto? Que para mim esse é o grande sinal da segunda vinda, que é o que Jesus chama da abominação da desolação. E aqui tem a ver com Israel. Então, quando a gente olha para a guerra, eu tenho sempre muito esse texto muito alinhado para fazer os meus parâmetros. Cara, o que é, o que não é? Tem a ver com essas profecias que Jesus está citando ou não? O que é esse acontecimento? Jesus cita um acontecimento chamado abominação da desolação, e ele fala assim, que falou Daniel, ele diz, quem lê entenda. Jesus está dizendo, tipo assim, eu não vou explicar, você tem que saber. Então, se você não sabe, você não vai entender. Ele já está dizendo isso. E aí, do que ele está falando? Ele está falando de uma profecia de Daniel 9, que ela diz o seguinte, espero que faça sentido para a galera isso aqui. Essa é a profecia das 70 semanas de Daniel, um assunto, né, meio complexozinho, não vou falar de todas, mas ele diz assim no versículo 27, vou ler o 26. Depois das 62 semanas, o ungido será morto e não terá nada. O povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade, que é Jerusalém, e o santuário. O seu fim virá com uma inundação. Até o fim haverá guerra e desolações foram determinadas. Versículo 27. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de cereais. Sobre a asa das abominações. É isso que Jesus falou lá em Mateus 24. Virá aquele que causa desolação, até que a destruição que está determinada seja derramada sobre ele. Então, esse para mim é o principal cenário para entendermos o fim. Que Daniel fala da seguinte questão. Ele diz que, e Daniel é um livro absurdamente, quase completamente escatológico, né? E ele está falando dos últimos dias do povo de Deus, desse cenário. E ele diz que haverá algumas semanas, não vou entrar nas semanas, mas ele fala que na última semana, dessas 70, na última semana, aparecerá um que ele chama aqui o príncipe que há de vir. Esse não é Cristo, mas esse é o que nós entendemos diante de todos os ensinamentos bíblicos, que é o anticristo. Então surgirá esse homem, e esse homem fará uma aliança com muitos povos, e aqui creio eu, inclusive Israel, porque haverá aqui um cenário de cessar da guerra, né? Aqui, todo esse cenário do Oriente Médio, eu acredito assim, ela vai ter uma trégua, porque esse homem vai fazer esse acordo. Que é esse acordo, ele fala aqui, ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Só que na metade da semana, ele vai manifestar a abominação da desolação. O que é isso? Essa abominação da desolação será um ato que profanará Deus diante de todo mundo, e principalmente Deus na visão judaica de Deus. Então, alguns dizem que é algum ato dentro de um templo, que hoje não existe. Então, aqui a gente já entra em algumas especulações, né? Mas fato que haverá esse homem, e esse homem ele vai firmar uma aliança, mas no meio dessa semana, e a semana aqui, pra gente entender, não é semana de dias, é semana de anos. Então, essa semana, a gente acredita que ela tem uma duração de 7 anos, né? Uma semana de 7 anos, e no meio dessa semana, ele vai ter uma atitude que vai quebrar essa aliança, onde ele vai começar a perseguir toda a realidade do povo judeu, e acredito eu também todos aqueles que confessam o Cristo judeu. Caraca. Então aqui o pau vai começar a comer, por isso que Jesus fala, nunca houve tribulação como essa e nunca mais haverá. E essa é o que a gente conhece como grande tribulação. E essa semana que você cita seriam os 7 primeiros anos de paz, né? Seria os 7 anos da tribulação. Da tribulação. Que começa com uma metade de semana do acordo, da aliança, e aí depois, quebrada no meio, e nós temos, que poderia dizer, 3 anos e meio de grande tribulação, que é o que Jesus declara, que aí toda Israel será, aí Lucas 21, que é o mesmo texto de Mateus 24, né, o sermão profético, diz que Israel será sitiada, ou seja, vários exércitos do mundo, não sei dizer se todos, acredito eu que não, mas vários exércitos vão se amontoar ao redor de Jerusalém para tomar Jerusalém para esse governo do anticristo. Então, provavelmente, muitas nações do Oriente farão alianças entre si, que é a besta. Aqui o assunto vai muito longe, né? Então não tem como citar tudo, mas provavelmente é a besta, que é o governo do anticristo, será meio que a junção desses povos. E aí, então assim, para eu ser mais prático, para não ficar citando muito versículo e não conseguir explicar todos, aparecerá um homem, né? Que a Bíblia chama de anticristo,
E quando se vê esse homem e vê que esse homem, ele trará algum tipo de alinhamento entre esses povos. Então, galera, vamos fazer o seguinte, vamos se entender aqui, cada um fica com a sua, vai dar tudo certo. E todo mundo concordar que essa é a treta. Por exemplo, a Palestina, ela é reconhecida como país para alguns, mas não é para todos, porque eles não têm um território. O território ainda não é deles por si só. E aí foi dado uma parte do território para eles, Sim. e uma para Israel. E a Palestina diz, não, enquanto não der tudo, a gente não sossega, a gente quer todo o território é nosso, não é deles. Então eles não aceitam essa divisão. Então vai vir esse homem, que vai ser um homem político, possivelmente, vai ser um homem também por conta de outras profecias com alguma ligação religiosa, muito provavelmente do islamismo, né? Na religião islã, um homem de guerra, então ele vai ser um guerreiro político, religioso, e ele vai conseguir meio que acertar os detalhes da coisa. É claro que aqui tem muitas variáveis. Alguns dizem que essa abominação que ele vai fazer é no templo. Então, alguns especulam, não estou falando que é isso, eu não sei, realmente não dá para saber, né? Que esse homem, nesse acordo de paz, ele vai dar o templo para Jerusalém, para os judeus. Tipo, ó, tá aqui o templo de vocês, faz o de vocês aí, tá tudo bem. Porque ele vai fazer cessar o sacrifício. Então ele vai mexer com os ritos judaicos. Então é mais ou menos nisso. Porque hoje não existe mais sacrifício. Existe templo. Não existe, tem um pedaço lá, o muro só, que eles choram lá, que eles oram lá pedindo para Deus restaurar, mas não tem. E o lugar do templo, que é Sião, existe uma mesquita muçulmana, né? Que é aquela... Esqueci o nome, né? Aquela bola lá. Tem um nome lá, esqueci. Tá. Não lembro o nome? Esqueci o nome. E aí tá lá a parada. Então, vamos supor, ele vai ser tão engenhoso que ele vai conseguir sossegar o Islã para colocar o templo no lugar... Não se sabe, é especulações. E vai ter o templo mesmo? Também a Bíblia não declara que vai ter. Alguns dizem que sim, porque o ato dele, que Jesus diz que vai acontecer, então aqui é Daniel profetizando e Jesus afirmando, isso vai acontecer. Que é onde vai começar a grande tribulação. Vai ser algo que vai envolver, que ele fala, ele vai cessar o sacrifício, então ele vai mexer com o culto judaico. Alguns declaram, porque logo depois da profecia de Daniel, alguns anos depois, tem um personagem na história chamado Antíoco Epifânio. E esse cara, ele é um cara que ele tipifica o anticristo, né, dentro da história contra Israel. Como nós temos na Bíblia, por exemplo, Moisés, que tipifica o Cristo, José, Sim. que tipifica o governo de Jesus. Esse cara, ele não é o anticristo, mas ele tipifica, não é porque ele é antes de Cristo, e o anticristo é citado também pelos escritos neotestamentários, né? Então, esse cara foi um cara que foi contra Israel, e ele é um personagem que ele invade, né? Ele lidera. Eu não me lembro qual império que ele faz parte, peço perdão por isso, mas me falhou a memória. Ele invade Jerusalém e ele entra no templo em uma das destruições e ele sacrifica um porco sobre o altar do sacrifício. Então, isso, Imagina, isso é uma abominação terrível. absurda. E alguns dizem que Daniel está fazendo tá declarando esse acontecimento que tipifica o que o anticristo vai fazer. Então, vai ser algo no templo, não se sabe, mas ele vai, e aí a partir disso ele vai cessar e ele vai armar toda a sua batalha contra o povo judeu, e alguns aqui estendem também ao povo cristão. Então aqui a gente vai ter o absurdo da perseguição contra os judeus e contra Jesus. Aqui tem muitos acontecimentos no meio disso. A gente vai ter aqui também a conversão do povo judeu a Jesus e tal. Tem muita coisa maneira. Eu acho que não vale a pena entrar em tudo porque a gente vai ficar aqui muito subentendido. Mas eu penso que, qual que é o desenho, para ficar claro? É esse personagem. Esse homem chamado Anticristo, desenvolvendo acordos. E aqui, queria citar uma coisa que também é uma especulação, mas me chama muita atenção, que é que hoje a guerra de Israel está contra o Irã, né? E o Irã, ele é um país islã, né? É uma etnia persa, da religião islã, só que eles fazem parte de um dos segmentos do islamismo, que é os xiitas, né? O islamismo ele é dividido nos xiitas e nos sunitas. Sunitas, isso aí me falhou, eu ia falar sulistas, mas é nós que estamos, né? Os sulistas. Sunitas. E o xiita, ele é alguém que defende um messias islã, que é descendente de Maomé. Então, os sunitas, eles vieram a partir eles se dividiram entre sunitas e xiitas quando morre Maomé, porque uns dizem assim, tipo, a nossa religião vai seguir com um califado, vai seguir com alguns líderes religiosos que vão administrar a religião, mas os xiitas, eles falam, não, a nossa religião vai seguir a partir de descendentes de Maomé. Então, cada descendente que vai vir de Maomé, ele vai ser um líder da autoridade como era Maomé, né? Como se fosse um deus ali para eles, né? E aí eles se dividem nisso. E aí, em um determinado momento ali, o neto de Maomé, ele é assassinado pelos sunitas. E aí por isso que eles são inimigos também entre eles. Por isso que é muito complexo, o Oriente Médio ele é muito complexo. E aí eles profetizam
que haverá mais um descendente que vai aparecer e vai trazer paz para os xiitas, porque eles se entendem como minoria, né? A nossa minoria vai ser justificada por esse descendente de Maomé que virá, que eles chamam de Mahdi, né? Ou Mahdi, que é o Messias iraniano, que é o Messias islâmico xiita. E eles estão aguardando por esse cara. Então eles têm certeza que esse cara vai aparecer. E aí o desenho que eu faço é que pode ser que esse cara seja, talvez, o que nós entendemos como anticristo, que virá com algum nível de, não, vamos com calma, vamos lá, mas ele vai ser um forte perseguidor ao povo judeu. Então, qual que é? É esse homem aparecendo e esse homem fazendo alianças políticas e depois atacando o povo judeu. Não sei se fez sentido para vocês. Sim. É bem... Até agora... lembrei o nome. Até tem um... Se o pessoal quiser assistir na Netflix, eu acho. Messia. Já viu? Não. Ele fala sobre exatamente um rapaz que surge no Oriente Médio e vai trazendo essa paz. E é bem, bem bacana assim para você conseguir entender daquilo que eles pensam mesmo, de como eles desenvolvem com esse Messias deles, que até é parecido com aquilo que a gente crê. As histórias, se você ler, elas são muito parecidas. É muito parecido. E só que aí tem, conforme vai passando, você vê o quanto que ele preza por guerra. Como ele é um líder militar mesmo, que ele chega Daniel vai dizer que esse homem que virá será um líder militar. E até ele foi cancelado. Ele tem uma temporada, só que eu não sei por que cancelaram. Enfim. Tem uma temporada, mas ele é bem foi cancelado bacana. por causa do inimigo, que ela já espiritualiza tudo, né? Não quer que você saiba. Exatamente. Só lê a Bíblia, né? Não precisa assistir. Não, mas é legal essas... Até, eu me lembro assim de um tempo atrás, quando a gente assistia aquele Deixados para Trás, né? A teologia era baseada nele. Hoje a gente tem outro entendimento teológico, né? Mas era muito emocionante assistir, era um negócio legal, né? Então, eu penso que a aparição dessas alianças políticas no Oriente Médio em relação a Israel, o povo judeu, com esse homem bem articulado. E aí, assim, o que eu também acho importante dizer? A ideia não é sair caçando anticristo aí, né? Esse é o anticristo, aquele é o anticristo, que já fizeram muito disso. Fazem, né? Mas tá discernindo, tá olhando e saber que eu penso que a gente vai estar mais próximo quando esses acontecimentos de guerra e tudo mais, eles vão ir se desenvolvendo. Um outro sinal que dentro... Porque aí a gente vai falando tudo isso, o pessoal, meu Deus, esse anticristo... Que a galera gosta de ter medo do anticristo. Mas a gente tem que entender que o cenário, ele vai ser um cenário muito poderoso. Porque enquanto tudo isso vai se desenvolvendo, vai ter a aparição do anticristo, o homem da impiedade, que Paulo fala em Tessalonicenses, né? Vai ter tudo isso. Um outro sinal também é a maturidade da igreja. A igreja vai crescer e se desenvolver, crescer internamente e externamente, porque o evangelho vai estar sendo pregado, nós lemos, e também a igreja vai estar amadurecendo, porque a igreja do fim é uma igreja madura. Sim. A igreja do encontro com o noivo é uma noiva pronta, não é uma noiva bagunçada, não é uma noiva muito louca, é uma noiva muito alinhada. Então, o que a gente pode notar? Que nos próximos anos... Hoje a gente vê um cenário que você fala, não é possível que não pode, né? Essa igreja aí não dá, né? Essa igreja é muito... Mas nós vamos perceber nos próximos anos que a igreja vai começar a se desenvolver. A igreja vai começar a amadurecer, a igreja vai começar a crescer. A manifestação do Espírito começará a aumentar. A gente vai começar a ver uma igreja madura teologicamente, madura no Espírito, e tudo isso enquanto a maldade do mundo cresce. Até que apareça esse homem da impiedade e esse desenrolar aconteça. Quando ele vier e a gente vê essa abominação da desolação, a gente vai ver a perseguição. Jerusalém aqui, Lucas 21:20, Jerusalém vai estar cercada para o ataque. E nós veremos um grande movimento, aqui eu queria citar também Salmo 2. Porque Salmo 2 fala que haverá um grande movimento político contra Deus e o seu ungido. Eu gosto muito desse texto, porque aqui nós também encontramos um aspecto escatológico, quando nós percebemos as nações muito voltadas contra Deus. Salmo 2 vai dizer, por que as nações se amontam contra o Senhor e o seu ungido? Então haverá um ataque direto a Deus, a santidade de Deus, a pregação do evangelho, a pessoa do ungido, que é onde a Bíblia vai dizer que Deus ri dos seus inimigos.
E tudo isso também tá dentro desses aspectos escatológicos. Então eu penso que é mais ou menos isso. Não dá para ser específico nos atos, e eu aconselho todo mundo também não ficar apontando coisas. É isso. Não, vamos estar em Deus. Vamos estar discernindo e vamos estar fazendo a nossa parte. A nossa parte não é criar cenários hipotéticos, a nossa parte é se preparar em oração, em pregação e em serviço a Deus. Mas eu penso que é mais ou menos isso em relação aos sinais e pá. Então, beleza, eu acho que seria isso, pelo menos pra gente iniciar essa... Tem muita discussão. coisa. Né? Exato, a gente não precisa parar aqui e nunca mais tocar nesse assunto, a gente pode voltar até com as perguntas que vocês podem deixar nos comentários. E eu acho que o ensinamento também que fica aqui é parar de apontar e buscar entender. Buscar o entendimento, buscar o amadurecimento através da palavra do Senhor. Estar alinhado, né? E parar com aquilo que é aquilo que o Entre Nós ele quer. O Entre Nós não, o Bíblia sobre a Mesa quer trazer, que não é mais o que eu acho e sim o que a Bíblia diz, né? Diz, isso mesmo. E menos Macron é o anticristo, o Trump, né? Agora o último pra mim o Vasco mas aí é outros Vasco, 500, será? né? Mas, e a gente realmente se aprofundar e entender, daí o coração começa a ficar blindado, a mente começa... Eu vejo te amo, madrinha, de coração, mas a minha madrinha não quer ter neto por medo do que tá acontecendo no mundo, né? Então, nós temos que ter para preparar o caminho da volta do Senhor. Exatamente, Nós né? precisamos fazer. Então... Posso citar uma coisa aqui? Sim, Eu sei que claro. vocês querem terminar, vocês não me deixam falar, o pessoal tá me calando aqui. Que o desenho do fim dos tempos, como nós citamos aqui a tribulação de maneira bem rápida, o desenho do fim dos tempos para a galera ter em mente é o êxodo de Moisés, a saída do povo do Egito, aonde Deus libera 10 pragas sobre o Egito e nenhuma toca o povo hebreu que está no Egito. Esse é o desenho da grande tribulação. A grande tribulação vai ser difícil? Vai. Vai ter morte, vai ter martírio? Bastante. Porém, tudo que vai estar se desenvolvendo, a igreja estará guardada e protegida. Não guardada, protegida assistindo Netflix. Sim. Guardada e protegida e envolvida com o que Deus está fazendo na pregação do evangelho, na intercessão, na oração. Vai ter martírio, vai ter sangue derramado, mas dentro de um âmbito de segurança no Senhor. Vai ser um cenário que nós não conseguimos conceber em mim. Sim. Vai ser uma igreja poderosa. Vai ser uma igreja gloriosa. Eu adoro isso aí. E é isso que a gente busca, né? Isso aí. Então, beleza. Galera, quero lembrar vocês de comentar, curtir, compartilhar. Comente aqui embaixo, não é o Trump, se você chegou até aqui. Essa foi criativa hoje. Pra você lembrar o teu amigo. Acho que também não é o Elon Musk, só pra... Eu acho que também não, acho que não. acho que não é ele. Não? Não? Que acho, né? Vai Eu que não sei quem é, né, então. Vai que, né? Vai que é o Jason. Não. Pode. Pode? É porque assim, a Bíblia diz que uma coisa que nós temos que ficar atento é que já existem muito anticristos entre vós. Nossa, então agora fica pegou atento. O pesado. anticristo também não é só uma pessoa que vai aparecer, não estou falando que é o Jas. Pelo amor de Deus, estou falando que nós temos que vigiar. E aí vai no assunto que nós tratamos em outro vídeo já, né? Sim. Dos falsos profetas, Sim, né? Há muitos exatamente. que são. E se você não assistiu, né? Por favor, vá lá. Será que já assista. saiu ou não? Nós nem sabemos ainda, né? Pergunta pro Davi do futuro. Eu vou perguntar, pode deixar. Então tá bom, então beleza. Galera, valeu, obrigado, até mais.